acha que o paciente vai se assustar com o fato do profissional cobrar a primeira consulta. Pense numa coisa, quando você vai no médico fazer uma avaliação clínica, ele cobra a avaliação clínica inicial, é cobrado. Já teve situações no início da carreira de eu fazer avaliação clínica do paciente e o paciente perguntar, e quanto foi? E eu ficar assim, não, nada não. Então, quer dizer, você perde credibilidade. Então, você está fazendo uma consulta com o paciente, a gente precisa demonstrar esse valor dentro da nossa classe, dentro da profissão da odontologia. É preciso cobrar a primeira consulta. A primeira consulta é onde você distribui todo o seu conhecimento. Você vai avaliar, você não vai ver se o paciente tem uma cárie, você vai avaliar o paciente como um todo. Você vai avaliar músculos da mastigação, articulação temporomandibular, mucosa intrabucal, se ele tem algum câncer bucal, se ele tem doença periodontal, fazer sondagem de bolsa periodontal. Se houver necessidade, se o paciente chegar na primeira consulta com uma queixa de dor, você já vai fazer uma avaliação radiográfica, uma avaliação mais completa naquela consulta. Então é uma consulta que você precisa agregar muito valor a ela para justificar essa cobrança. Sim, é preciso, mas é uma consulta que você despende um tempo enorme. Começa a pensar numa situação de custos de sobrevivência de um consultório. Quando você começa a pensar no seu consultório como uma empresa, que a gente não tem essa formação na faculdade, quando você começa a pensar nele como uma empresa, você vai ver que você tem ali custos fixos, custos variáveis. O que seria custos fixos? Custo fixo é aquele custo que você vai ter atendendo ou não o paciente. Então, ó, se você paga aluguel do seu imóvel, é um custo fixo, que é um custo que todo mês você vai precisar arcar com ele. Se você tem uma secretária, você tem aquele custo fixo mensal, um funcionário hoje gera para uma empresa ou para uma pessoa física pelo menos em torno de R$ 2.500 aproximadamente. Ele não ganha isso tudo, mas gera pelo menos R$ 2.500 de custo. Você tem conta de luz, conta de água, conta de telefone. Por mais que a conta de telefone, conta de luz, a conta de água, ela variar de um mês para o outro, mas é um custo fixo, é um custo que se você, tendo ou não paciente, você vai precisar arcar com esse custo. Então esses custos fixos, vamos dar um exemplo, imagina que você tem um custo fixo lá, uma funcionária, você paga aluguel, imagina que você tem um custo fixo de R$ 6.000. Vamos dar esse exemplo aqui. E custos variáveis, o que seriam custos variáveis? É aquele custo que varia de um mês para o outro. Então, por exemplo, esse mês eu tive um custo laboratorial de 3.000. Mês que vem eu fiz uma reabilitação muito grande, tive um custo laboratorial de 10.000. No outro mês eu tive um custo laboratorial de 1.000. Custo de dental, de materiais, custo de material de limpeza. Tudo isso entra. Custos de conselho regional de odontologia é um custo fixo, você tem que colocar, se você tem aluguel do teu imóvel, então, por exemplo, seguro de responsabilidade civil, cota do CRO mensal, e esses outros custos que eu falei, como seguro de clínica, por exemplo, entram aqui nos custos fixos. E os custos variáveis são os custos de dental, material de limpeza e parte laboratorial, são os principais que a gente utiliza. Vamos dar um exemplo que você tem um custo assim, de despesa variável, ou seja, a parte laboratorial, materiais e tudo mais conserto de material, você tem que contar isso com a média anual que você tem, quanto você separa por mês para manter o seu consultório. Então, tudo isso inclui no teu fechamento de caixa. Então, vamos lá, custos variáveis. Vamos botar aqui, ó, R$ 2.000, um custo até bem baixo, mas vamos botar esse só como exemplo, tá? Imagina que você trabalha 5 dias por semana, e aí 5 dias por semana, vamos imaginar que você trabalha de 8 às 17 horas e tira 1 hora de almoço. Então você trabalha aí 40 horas semanais, 4 semanas no mês, aproximadamente 160 horas. Então você tem que fazer a conta para saber qual o valor da tua hora clínica. Então você vai lá, regra de 3, ó. Em cada 160 horas, você tem um custo de R$ 8.000. Vamos dar um exemplo aqui. Então, a cada hora, você vai gastar quanto? R$ 50. Ou seja, a tua hora clínica custa R$ 50. Então, a cada 1 hora, isso aqui é um valor baixo, tá, pessoal? Despesa de consultório de 8.000 é um valor bem baixo.
tá? Para quem está começando, de repente acaba entrando na realidade, às vezes um pouco menos, mas para quem já está mais tempo na estrada, esse custo aqui sobe bastante. Então você imagina que você gasta uma hora vamos supor que você em uma hora gaste R$50. Então, se você faz uma avaliação, primeira consulta, e nessa avaliação você gastou R$25 porque você durou 30 minutos a avaliação, então você já está no vermelho com R$25. Então você vai pagar para o seu paciente R$25 para você mostrar o que ele tem de problema e isso não vai ser cobrado. Será que é justo isso para a gestão do seu consultório, para a gestão da sua clínica? Ou será que você está, a conta, dessa forma a conta acaba não fechando em algum momento, tá? E isso aqui beneficia, você não cobrar a primeira consulta, beneficia aquele paciente que está buscando o preço, que está pulando de galho em galho. Então, esse paciente, quando você começa a cobrar o valor de consulta, ele começa a se afastar do seu consultório, você começa a selecionar o paciente que você quer atender. Então, por aí, já é um primeiro passo para você começar a se diferenciar.